e dizer aham, né? Ela entende que não existe possibilidade deles terem uma vida feliz. Um não é capaz de fazer o outro feliz. As diferenças são diferentes demais. Tudo bem, pessoal? Sim, aqui eu vejo que o conflito que na literatura tradicional seria aquelas famílias Isso. que não se conversam, que estão em conflito, aqui não, o conflito é outro, acabou isso, e aqui o conflito é a vida, o real. Exatamente. Essa coisa mesmo que a senhora disse, é o campo com a cidade, mas numa estrutura de romance. Exatamente. Tá? Então, Então, hum, diga. eu tô ainda com uma coisa que está me perseguindo há muito tempo. O quê? É, já que estamos quebrando com essa tradição, mas, assim, eu quero saber se eu estou no raciocínio correto. Mas é necessário você conhecer essa tradição para poder fazer essa transformação, correto? Certamente. Ah, ok. Certamente. Quando eu digo isso vale para o romance, isso vale para a poesia, né? Quando a gente fala que um poeta ele ressignifica uma série de coisas, que ele rompe com modelos anteriores, que um romancista rompe com os modelos anteriores, né? A gente está dizendo também que essa pessoa sabe o que está fazendo. Né? Se a gente pega, por exemplo, no caso do Carlos Drummond de Andrade, ele vai pegar e vai escrever um poema chamado A Máquina do Mundo. Tá? Vocês já leram os Lusíadas do Camões? Sim, é complexo também. Não, Um pouquinho meio que precisa muita atenção. mas tem uma parte dos Lusíadas, tem um canto nos Lusíadas, acho que é o último canto ou o penúltimo canto, que é a máquina do mundo, exatamente. Ele está em diálogo exatamente com esse texto clássico do Camões, né? Século XVI, o Camões. Camões morre em 1580, então ele conhece essa tradição. É necessário conhecer essa tradição para romper com ela. Tá? Não quer dizer que eles estão deixando a literatura, que o que foi feito antes não vale a pena. Vale. É que a literatura desse tempo novo, desse tempo moderno, ela precisa ter características diferentes. Tá? Isso não invalida a literatura anterior. Sim, porque também eu vi no quadro de Portinari, me remeteu a Dom Quixote. Sim, Não sei porquê, mas ele me remeteu a isso. Que eu certamente. vi, né? Ele está ali expresso ali. As mesmas figuras dele também, assim, aquelas figuras que ele está seco, está definhando toda uma paisagem que está muito ligada a isso. Sim, sim. O fato de que a gente rompe com algumas formas e com algumas tradições não quer dizer que a gente não dialoga com elas. Quer dizer exatamente que a gente está dialogando com elas em algum sentido, de alguma forma. Tá? E muito bem observado. Cat, né? Sim, Catiusca, todo mundo me conhece por Cati, mais fácil. Então, beleza. Mas é bem isso. É bem isso. A gente precisa da tradição para poder quebrá-la, para poder romper com ela. Mais alguma coisa, pessoal? Seguimos, então? Eu queria falar sobre essa questão da cultura da Conceição. Né? A Conceição, ela é uma leitora no sertão. Né? Ela está lá no meio do nada, lá em Quixadá, que é o nome da cidadezinha. O que é engraçado é que minha irmã morou em Quixadá durante algum tempo. Eu não conheço, mas minha irmã morou lá. Ela é uma leitora no sertão, ela está no meio desse lugar, a seca está
acabando com o mundo lá fora, matando os animais, acabando com a vida das pessoas, e ela lê no quarto um livro em francês, tá? Ela lê numa língua estrangeira, vejam, não apenas tem cultura, ela consegue ler um livro em língua estrangeira. E aqui eu tenho um trecho do livro, tá? Isso é bem no comecinho, tá? A gente está bem nas primeiras páginas, é o primeiro capítulo, tá? Não é o primeiro parágrafo, mas é o primeiro capítulo. Levantou-se, foi novamente ao armário e voltou com um grosso volume encadernado que tinha na lombada, em letras de ouro, o nome de seu finado avô, livre pensador, maçom e herói do Paraguai. Veja que eu tenho uma pessoa, ela tem, a fruta não cai longe do pé, né? Se ela é essa pessoa culta, ela tem esse avô que era um livre pensador, né? Aí, esse livro que ela foi buscar era um tratado em francês sobre religiões. O que a gente falava agora há pouco sobre religiões, né? Então, é um tratado sobre religiões. Não é um livro da igreja, entende? Não é, ela não vai ler um livro sobre a vida de um santo, ou sobre a doutrina católica, ou a doutrina cristã. É um tratado sobre religiões. Bocejando, peraí, só um pouquinho. Bocejando, começou a folheá-lo, mas pouco a pouco, qualquer coisa a interessou. Quer dizer, ela estava meio com sono, mas, opa, o livro acendeu alguma coisa nela, né? E deitada, a luz vermelha do farol, farol é uma lamparina de óleo, tá? Que ia se enegrecendo, que ia enegrecendo o alto da manga com a fumaça preta, na calma da noite sertaneja, enquanto no quarto vizinho a avó, insone como sempre, mexia as contas do rosário. Conceição ia se embebendo nas descrições dos ritos e na descritiva mística e soletrava os ásperos nomes com que se invocava Deus pelas terras do mundo. Tá? Então, ela está aqui lendo livros em francês, em uma outra língua, sobre religiões, que é algo que ela não está ligando muito, interessa a ela como elemento antropológico, tá? Mas não interessa como interessa a avó. Tá? A avó está no quarto mexendo as contas do rosário. O que ela está fazendo? Ela está rezando o terço. Tá? Ela está lá segurando as continhas para não perder a conta das Ave Maria e dos Pai Nosso que ela tem que rezar. Tá? Então, veja a oposição que a gente coloca aí. E isso tudo acontece num quarto seguro, com a seca em volta. A seca acontecendo. O mundo desabando em volta e ela está segura ali fazendo isso. Essa é uma imagem muito poderosa esse quarto com essa mulher lendo um livro em francês sobre religião. Né? E veja que a gente está aqui em 1915, né? A história se passa em 1915, que mulher fora do seu tempo, né? Que é uma mulher que é professora, uma mulher que lê em várias línguas, né? Ela é uma mulher à frente do tempo e que lê texto feminista, tá? Não é o feminismo como a gente entende hoje, tá? Mas você já tem todo um movimento surgindo ali. Tá? Ainda sobre a Conceição, tá? E sobre a história dela, né? Tem um momento que surge o boato de que o Vicente está envolvido com uma cunhã. Uma cunhã é uma mocinha, né? Do sertão. Uma moça como ele, né? Ligada à terra, muito mais próxima do que ele é. A Conceição, que está na cidade, ou seja, ela está no outro espaço, ela se enfesa, ela fica louca e não tolera esse fato. Tá? E reclama para a avó. E a avó acha super normal. Não, isso é coisa de homem. Tá tudo bem. É isso mesmo que os homens fazem. Né? E ela não tolera isso. Ela fica enlouquecida, mas enlouquecida com isso.
né, com o fato de que ele está se envolvendo com alguém lá, né? E aí eu trago esse outro texto aqui, esse é um texto que está na nossa bibliografia da disciplina, que é esse texto aqui, Uma História do Romance de 30, do Luiz Bueno. Tá? É um livro muito, muito, muito bom sobre o romance de 30, e o Bueno é um cara muito perspicaz a respeito desse momento específico, né? Eu mandei esse texto para vocês no formato de tese de doutorado, tá? É a tese de doutorado dele. Ele foi o professor, tá? Ele é muito, muito bom. Tá? E ele vai dizer sobre isso. A avó achou tudo normal, né? Por mais que em seguida Dona Inácia atribua a revolta da neta à idade, né? Não, isso é normal, você tá braba por causa... Eu também ficava braba quando eu tinha a sua idade, né? Lembrando que ela mesma tivera desses rompantes, essa oposição marca a diferença entre o sertão e a cidade, de novo. Afinal, a avó superou esses rompantes e passou a considerar natural o comportamento sexual dos homens no seu meio, enquanto Conceição não consegue aceitá-lo. Assim, Conceição é uma pessoa exprimida entre diferentes solicitações: a vida no campo e na cidade, a realização intelectual e a maternidade. Aqui a gente tem uma outra coisa que surge, que é a questão do gênero. A gente já tocou um pouco nisso, mas ela é uma mulher que é uma mulher muito mais próxima do que nós somos hoje como mulheres, né? Nós temos uma autonomia muito maior do que as mulheres tinham em 1915, né? Então a Conceição também está rompendo com isso, né? E assim como a própria Raquel de Queiroz rompe com uma série de coisas, né? Ao escrever um romance tão jovem, ao ter uma carreira, ao ser uma intelectual nesse momento. Tudo bem, pessoal? Tá, então a gente tem essa narrativa, né, com essas personagens e essas características. Né? E aí a gente tem a outra narrativa, a família do Chico Bento. Tá? A história do retirante da seca, que perde o trabalho na fazenda como vaqueiro, tem que deixar o sertão com a mulher, chama Cordulina, a esposa dele, a cunhada e os filhos. Tá? A cunhada é uma mocinha aí, que deve ter uns 15 anos, assim, e ele tem muitos filhos. O que acontece com o Chico Bento é o seguinte: o Chico Bento ele não é um cara ignorante, tá? Ele não é... Ele é um cara, em boa medida, parecido com o Vicente, né? Mas ele é o capataz de uma fazenda. O Vicente é o dono da terra, né? Ele está ali cuidando da terra que é dele. Um dia ele vai herdar aquilo, né? O Chico Bento é o capataz, quer dizer, ele é um empregado de alguém, né? E os donos da terra confiam nele, tá? Aí o Bueno vai dizer aqui: a desgraça, e aí eu já estou antecipando, dando spoiler, que é a desgraça que ele vai passar. Sua desgraça não advém somente da seca, enquanto fenômeno natural, mas de como os fazendeiros lidam com ela. Vicente, homem ligado à terra, não desiste nem desampara os seus. Dona Marocas é a dona da fazenda onde trabalha o Chico Bento. Dona Marocas, ao contrário, assim que a possibilidade da seca se confirma, abandona tudo. Tá? Então ela vai embora, ela nem aparece, a gente fica sabendo dela quando ela manda uma carta dizendo para ele soltar os animais no sertão, porque é preferível deixar os animais morrer